E começando mais um episódio do Depois de Umas, então puxa uma cadeira que hoje esse papo vai longe. E depois de umas a gente tem muito pra conversar. Então, eu sou o André Wala e eu até hoje me lembro quando minha mãe falava: para de inventar, menino. Eu sou o Léo Lousada e hoje é dia de inventar um dos maiores podcasts da história. Eu sou Fredão Ribeiro e eu queria que inventassem um jeito da gente sair de um grupo de WhatsApp à francesa. A gente tá aqui quase toda sexta-feira para tirar você um pouco da aceleração do mundo e dar umas risadas com a gente. Vamos começar o nosso episódio de hoje. Queria chamar aqui para dizer o que temos à mesa. Fredão Ribeiro, como é que tá, meu amigo? Tudo beleza? Opa, tudo tranquilo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje eu tenho à mesa uma Old Speckled Hen, uma English Bitter, cerveja muito boa. E a gente pode dizer que é a avó da galinha pintadinha, né? Depois a galera pode procurar aí a tradução, mas digamos que é a cerveja da avó da galinha pintadinha. Legal demais. Léo Lousada, o que temos à mesa? Pô, hoje temos à mesa uma original, uma cerveja brasileira hoje, para fazer as vezes aqui do nosso país. Nada mal, nada mal. Boa. Minha mãe gosta muito, meu pai gosta muito dessa cerveja. Quando eu vou em casa, no Brasil, original, rola direto. Muito bem, e eu tô com uma IPA aqui da cervejaria. Hoje tá frio, tem 4 dias que só cai água aqui. Água de verdade, é muita chuva, fiquei sem luz aqui, então hoje tá um diazinho frio. Eu não sou muito do vinho, né? Poderia ser um dia perfeito para um vinho, mas também um dia bom para uma amargosa, uma IPA aqui da cervejaria Grácia, da Costa Rica, chamada Ara. A gente tá em todas as plataformas digitais. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, segue a gente aí. Se você tá ouvindo a gente pelo iTunes, a mesma coisa. Podcasts são fáceis de você colocar para seguir, e aí você fica sabendo de todos os nossos episódios. Dá aquela avaliação legal pra gente sempre continuar fazendo conteúdo de qualidade para vocês e que isso aqui chegue no maior número de pessoas possíveis. Maravilha, começando o primeiro bloco do Depois de Umas, vamos falar sobre invenções. Aqui a gente vai falar sobre as melhores, as piores, as coisas que você gostaria que já tivesse sido inventado e se alguém já inventou alguma coisa. Eu vou começar pelo Léo Lousada, porque o Léo me disse aqui no briefing algo muito interessante, que eu vou descobrindo as coisas sobre as pessoas aos poucos, né? Então, Léo, conta pra mim aí, o que você tem a ver com invenções? Vou dizer que você inventou essa pauta hoje e por coincidência eu trabalhei num lugar que era um escritório de patentes que patenteava invenções. Trabalhei 6 meses lá, mas não tenho muito boas lembranças, mas eu trabalhei num lugar que a gente fazia esse registro de patente, fazia desenho técnico, patenteava em NPI, vi passar pela minha mão ali várias invenções, desde as bizarras até muitas que talvez vocês usem hoje. Que legal, cara. O que já passou lá pela sua mão que você acha que é bizarro? Começando pelo bizarro e que deu muito certo, foi o espaguete de piscina. Todo mundo hoje tem esses espaguetes de piscina em casa e isso foi inventado por um brasileiro. E esse cara ficou milionário. Que massa, cara. Todo mundo tem isso na piscina, cara. Todo mundo tem espaguete. Imagina quanto esse cara ganhou de dinheiro, porque ele ganhava royalties de 6% de cada espaguete vendido. Isso vende em muitos países hoje. O cara ganhou muito dinheiro. Uma invenção simples, patenteou, deu certo, começou a vender, ficou rico. E não só piscina, né, cara? O pessoal usa em fisioterapia, usa em um monte de coisa, né? Usa. O cara ganhou muito dinheiro porque começou não só a ficar um negócio aí criativo, mas também um negócio para fisioterapia, hidroginástica. E aí o cara ganhou muito dinheiro, cara. Eu lembro na época, o primeiro cheque que ele ganhou assim, já comprou um Porsche. Foi nesse nível assim de grana que o cara começou a ganhar. E aí óbvio que esse cara virou exemplo, né, de inventor que deu certo. E aí ele catapultava a forma de convencer outros inventores a ir lá e levar as invenções para registrar. Então aí você tinha de tudo, né, cara? Você tinha escova de limpar canto, você tinha maca de dar banho em doente, né, de hospital, pessoa que está enferma no hospital, então uma maca toda específica para você conseguir dar o banho sem ter que deslocar muito o paciente. E aí você tinha alguns utensílios de cozinha bizarros, assim, que hoje até você vê, coisa de pegar panela, que antigamente não era muito comum e que hoje é mais comum. Tinha um outro que era legal, cara, que eu não sei porque que não foi pra frente. Um cara, ele inventou uma embalagem de bolacha que ela tinha uma estrutura de uns ferrinhos dentro e a hora que você torcia o pacote, sabe quando você come metade do pacote daquela torcida para dar uma segurada? Só que você torcia aquilo e ficava super preso, super fechado.
E a gente, na época, eu lembro que eu fiz várias reuniões em fábrica de embalagem e tudo, mas a galera adorava a ideia, mas não ia pra frente. E era um negócio que seria muito legal, porque evitava ali que a bolacha ficar mole, né? Então, pena que não foi. Até hoje isso não foi pra frente. É que eu trabalhei nisso faz muito tempo. Acho que uns 18 anos atrás eu trabalhei nisso. Caraca, muito legal. Dentro dessa linha que você viu passar por lá, tem alguma outra que ficou na cabeça aí de bizarro, não? Mas de bizarro que a gente não usa. Tinha um cara que ele inventou um óculos que ele... Isso foi muito bizarro, porque foi assim, eu peguei a patente ali e o cara tinha inventado um óculos que... A hora que ele olhava para um lugar, esse óculos ele dava alguma informação sobre aquilo que você estava olhando. E aí eu chamei o cara para uma reunião para entender o que era essa informação, o que era que esse óculos fazia. E o cara falou, não, imagina assim, você olhar para um lugar e ele dá, por exemplo, a temperatura da pessoa, ou ele dá o preço de uma coisa numa loja. Eu falei, nossa, isso é animal, que fantástico isso. Pô, como é que você inventou isso? Como é que funciona isso? E eu tô falando um negócio há 18 anos atrás. Hoje em dia a gente até tem isso, mas não tinha. Aí o cara virou, não. Na verdade eu patenteei a ideia, mas eu não tenho ideia de como fazer isso. Fala, mano, você tá me tirando, cara. E aí tinha muito disso, cara. Tinha muita ideia que era patenteada e que quando eu chamava o inventor pra conversar, o cara falava, eu não tenho ideia de como fazer isso. Pô, então como é? Não, mas eu patenteei a ideia tá patenteada. Se um dia alguém inventar, eu vou querer dizer que a ideia foi minha. Aí eu falava, mano. Então tinha muita coisa que era muito bizarra, assim, que a galera patenteava, tipo isso, por esse óculos, e que no fim o óculos não fazia porcaria nenhuma. Meu Deus. Especulação de invenções. Cara. Isso tem bastante, cara, bastante. Bastante gente que ia lá, patenteava uma ideia, mesmo que ela não fosse executável, e deixava aquilo lá guardado. E quando uma empresa aparecia com algum produto no mercado, o cara ia lá e falava que o produto era dele. Olha só. E assim, demora muito, Léo, um processo de registrar uma invenção? Não é algo muito demorado, não, cara. Claro que depende da complexidade. Você tinha coisas que eram mais complexas, que dependiam de desenhos industriais mais complexos, isso demorava mais. Mas, em geral, as invenções eram prazo de 1-2 meses para você conseguir fazer um registro completo dela. Caraca. Não tá bom. O que você tá comendo? Oferece aí pro pessoal que tá escutando. Tem que comer um negocinho aqui, né? Tomar uma brejinha, comer um amendoinzinho. Muito bem. Falando em amendoim, vou contar pra vocês aqui. Eu tô dando uma olhada nas invenções que aconteceram por acaso e eu encontrei que o Viagra foi uma invenção que foi por acaso. Os médicos estavam procurando alguma coisa para pressão sanguínea e viram que não estava dando muito resultado, mas que estava estimulando alguma coisa que não era o coração. Então foi em 1998 pela Pfizer, né? Estavam fazendo esses testes e tem várias outras invenções que foram por acaso, né? E tem umas coisas importantíssimas, tipo insulina. Tá dizendo aqui o seguinte, que em 1889 os médicos alemães retiraram o pâncreas de um cão para averiguar se isso mudaria a digestão dele. Aí eles viram que começou a atrair muita mosca o xixi. Então eles foram examinar e viu que estava cheio de açúcar. E aí eles concluíram que o pâncreas produzia uma secreção que absorvia açúcar, a insulina, que é usada até hoje, desde 1889. Então, queria que tivesse o nome do cachorro aqui, né? Pra fazer que nem lá aquela... Como é que é o nome daquela cadela russa que foi pro espaço? Laika. A Laika tomou toda a fama. Esse cão aqui perdeu o pâncreas pra poder tratar milhões e milhões de pessoas hoje de diabetes, tinha que ter o nome dele aqui, né? Só tem o nome dos inventores. É um herói anônimo, né? É um herói anônimo. Exatamente. Tem várias outras coisas aqui. A Super Bonder, quem nunca usou um Super Bonder? Quem nunca colou um dedo com Super Bonder? Também disse que foi criado por acaso. Era isso que eu ia falar. Quando você falou quem nunca usou, eu ia falar quem nunca se lascou com Super Bonder também, né? Exatamente. Foi um cara chamado Harry Coover, que inventou a Super Bonder em 1942. E o legal da Super Bonder, cara, é a adrenalina. Porque, assim, dependendo do que você tem que colar, é uma chance só, né? Porque aí a cola vai secar lá. Tipo, se for um negócio, você tem que colocar um pino dentro de uma chavinha, alguma coisa assim. Se a cola secar lá dentro e você não conseguir, já era. Porque o pino não vai entrar mais. Tem a adrenalina do momento, né? Tipo, é aquela única chance. Exatamente, ó. Eles estavam inventando, cara, nada a ver. Olha só como é que as coisas são nada a ver. Eles estavam inventando miras de plástico para armas. Mira de plástico. Aí, deve ser tipo aquelas lunetas, né? Aqueles negócios. E aí eles inventaram um plástico, era uma meleca que grudava em tudo. Era um fracasso. 6 anos depois...
o cara já tava na Kodak e ele foi e decidiu transformar essa meleca, essa gosma, num líquido adesivo. E aí tá aí, Super Bonder. Olha que doideira. Aí você pode, de repente, o Léo, nessa altura da vida, o cara do óculos encontrou e tá fazendo óculos pra Google, sei lá, o cara realmente encontrou o caminho dele. Pode ser. Vai saber, né? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, mas o LSD também, né? Não foi por acaso? O cara não descobriu por acaso o LSD? Não que eu conheça sobre LSD, Na verdade, mas o Timothy Leary... na verdade, o Timothy Leary, ele meio que desenvolveu ele queria fazer experiências de estado alterado de consciência, ele acabou chegando no LSD e usando ele como uma substância. E aí, dentro do meio acadêmico, a informação vazou e aí a galera falou, beleza, né? Tamo aí, vamos usar, né? Exatamente. Ó, micro-ondas, cara, uma das melhores. Eu ia colocar no ranking aqui das minhas melhores, que a gente vai falar já já. Mas o micro-ondas também, 1945, Pense Spencer, criado também por acaso. Ele estava trabalhando em um radar de micro-ondas. Quando ele reparou que o aparelho parecia emitir calor, ele testou com uma barra de chocolate que derreteu. Depois dos testes, ele usou o princípio para criar um novo tipo de forno. Olha, e eu achando que tinha sido criado pelos alienígenas. O Homens de Preto tá certo, certeza que foram usados. Fred, eu sei que eu passei a pauta hoje, vocês estão inventando. Tem alguma pior invenção que vem na sua cabeça, assim? Qual uma coisa muito ruim que você já viu, que muita gente usa, mas que é uma invenção horrorosa? Se você não souber, não tem problema. Cara, não, essa, assim, só não vai se enquadrar no ponto de que muita gente usa, mas eu já vi algumas pessoas usando. É um... LSD. Não... Não, eu apenas sei um pouco da história do LSD, mas eu nunca me envolvi com ele, não. Uma que, assim, eu já vi algumas pessoas usando e, tipo, é uma invenção ridícula pra mim. É um aquecedor de café USB. Ah, já vi. Assim, você sabe que não vai funcionar, porque a ideia é a mesma de uma cafeteira, né? Assim, é aquela chapa de metal que ela vai aquecer. Só que no caso da cafeteira, o vidro é muito fininho, né? Então, você coloca a garrafa ali e aquilo vai aquecer. E fora que você está ligando direto na tomada da sua casa. Aí você pega essa ideia e transfere para uma barrinha de metal que você vai ligar numa USB do seu computador. Ou seja, aquilo ali vai esquentar ridiculamente, né? Não vai esquentar. E você bota uma caneca em cima, que, pô, o fundo da caneca é grosso pra caramba, cara. Tipo, você só vai esquentar o fundo da caneca, no máximo. Se a caneca for vagabunda, vai dar uma trinca ali embaixo. Mas o seu café não vai esquentar, cara. Não vai, cara. Eu tenho alguns aqui na minha lista das piores invenções do mundo. Então, deixa eu falar um primeiro aqui pra vocês, assim, meio que muita gente não presta atenção. Mas pra mim, o pop-up tá meio que no topo das piores invenções do mundo. Meu, é horrível. Cara, o pop-up, eu acho que ele só foi criado porque alguém já tinha o bloqueador de pop-up criado e não tinha com que usar. Aí falou, não, então vamos criar o pop-up que a gente faz usar essas linhas de código, que não faz sentido, velho. Sério. Criou o mal pra vender a cura, né? Cara, exatamente. É horrível. Eu acho muito ruim. É uma invenção péssima, péssima. No meu topo da minha lista também tá o sachê de ketchup. Ah, meu, pelo amor de Deus, velho. Ô, que troço sem pé, sem cabeça, velho. Ele concorre com o sachê de shoyu. Eles são da mesma família, né? São primos. Por dentro o DNA é diferente, mas por fora eles são idênticos. E cara, vem cá. Primeiro assim, supondo que numa época que não tenha coronavírus, a gente vá num dogão. Dogão da esquina? Como que você abre esta porra? Não com abre. a boca? Quem vai pôr a boca no sachê de ketchup? É aquela ginástica, né? Sanduíche numa mão, bagulho na outra e morde, aí estoura na sua cara. Trapalhões total, ruim. Né? É muito ruim, não. Ele foi imaginado para aquela situação perfeita, né? Que você tem uma mesa para apoiar o seu dogão e que você está com as mãos limpas também, né? Porque, bicho, coloca um pingo de gordura. Você tocou no dogão, você não consegue abrir aquilo ali. Já você vai escorregar. Não dá. Não dá, não tem a menor condição. É impossível você fazer isso acontecer. Eu já vi gente que pega a cestinha, eu já vi em dogão que o cara pegou a cestinha e colocou uma tesourinha. Vocês já viram isso? O cara botou uma tesourinha amarrada, eu já fui uma vez num dogão. Não, nunca vi, não. Meu Deus. O cara pegou uma cestinha, botou os sachês dentro
e ele amarrou uma tesourinha ali pra todo mundo pegar e cortar. Então, assim, foi mal feito. Você precisa de um acessório a mais, né? É a mesma coisa de você comprar um celular sem carregador. Não, peraí, não tem nada a ver não. Isso aí é outro assunto. Tem gente ganhando milhões com isso. O vendedor de tesoura, cara. Eu vou falar mais. Kit de primeiros socorros dos carros do Brasil. Que aconteceu nos anos, 90, não foi? Não, início dos anos 2000. Início dos anos 2000. Cara, muita gente ganhou dinheiro, hein? Ninguém recebia treinamento de primeiros socorros, mas todo mundo tinha um kit lá no carro, né? Tinha uma gás e um band-aid. 3 gases. Cara, algodão. Ah, claro, alguém sofreu um acidente, o cara foi atropelado do seu lado. Aí você vai parar, porque você é o MacGyver, né? E com aquilo ali, você vai conseguir fazer uma cirurgia no cérebro dele pra tirar o coágulo que deu na cabeça, né? Só com aqueles materiais. É MacGyver total, você falou bem. Falando nisso, né, cara? Seria mais útil a Super Bonder. Muito mais, né? Ela tem uso medicinal e veterinário. Não sei se vocês sabem, mas muitas vezes os médicos veterinários colam machucados. Quando não tem fio para fazer sutura, cola com Super Bonder. Aqui algumas cirurgias são suturadas, entre aspas, com um tipo de cola ou com grampos. Na verdade, o corte é grampeado, ele não é suturado. Tem alguns tipos de cirurgia que o esquema é assim. Grampo eu já vi no John Wick. O Keanu Reeves, no final do filme, pega o grampeadorzinho e clac, clac, clac. Assim, de cenas de pessoas se cuidando, a melhor é a do Rambo cauterizando aquela ferida dele com pólvora, né, velho? Aquela ali é clássica, cara. Inclusive, falando de pólvora, né, tá aí na lista das grandes invenções do mundo, né? Pólvora tá na lista das grandes invenções do mundo. A gente vai mudando de assunto aqui, pessoal, vocês vão acompanhando a gente aí, que não vai ter bloco 1 e bloco 2 hoje não, hoje nós vamos direto. São as melhores, as piores, as que fizeram história, a gente vai falando. A pólvora é uma delas, né, que ela tá aí concorrendo com a roda, com a bússola, o vidro, ferramentas... Vamos lá, voltando muito, né? Primeiro, ferramentas básicas, as primeiras invenções dos humanos, ferramentas básicas. Qual que vocês acham que foi a primeira grande invenção dos humanos? Primeira invenção dos humanos? A gente fala muito da roda. E a gente tem uma ideia errada de que a roda foi inventada na pré-história, há 200 mil anos atrás. Não, a roda foi inventada, provavelmente, talvez 1.000, 2.000 anos antes de Jesus nascer. Cara, olha aí, não sabia. Achei que era um pouco... Não achei que era tanto, achei que era uns 10 mil anos atrás. Os caras... você usava animais no arado, para construção você usava... troncos para deslocar as pedras, não tinha roda. A roda é um negócio que surgiu ali entre 2000 a.C., até a Idade de Cristo, foi mais ou menos ali que surgiu a roda. A gente acha que é muito antiga, né? Talvez a primeira grande invenção humana tenha sido as armas para caça, né, que a gente sabe das pedras lascadas, a tinta para pintar as cavernas e a pederneira, que é aquela pedrinha que você bate uma na outra e sai a faísca. Eu imaginei que fosse alguma coisa relacionada com fogo ou com alimentação, ou com os dois. Então é mais ou menos nessa linha mesmo, as pedras afiadas e tudo mais, e depois o fogo. Eu imaginei alguma coisa relacionada com fogo e com caça, né, porque aí... Quando bate a fome, o sujeito fica criativo, né, cara? Fica, exatamente. Outra coisa, a prensa foi uma invenção histórica, né, e recente, super recente, né, Gutenberg, algo que mudou completamente, né, a forma de chegar a conhecimento, a chance, né, de registrar realmente numa escala mais industrial, vamos dizer assim, né. Então a prensa foi, acho que um negócio interessante. Inclusive lá na gráfica do meu pai tem uma máquina, cara, desculpa, Fred, te cortar, tem uma prensa mecânica da marca Heidelberg, das mais, se não a mais famosa no mundo em impressão gráfica, e ela é o que a gente chama de tipográfica. Então, não sei se vocês já viram isso, mas você coloca numa placa de ferro, letra por letra, as letrinhas de chumbo. Vocês já devem ter visto isso no filme O Livro de Eli. Então, no final, eles mostram uma impressora idêntica a essa que tem lá na empresa do meu pai. É uma peça rara, assim. Então, ela imprime com essas letrinhas que são colocadas ao contrário. Ali tem que ser espelhado, né? Porque senão no papel vai sair espelhado. Então, o chapista, o cara que monta, tem que montar ela ao contrário, letrinha por letrinha, e daí ela puxa, comprime o papel ali, ela passa um rolo, passa a tinta naquela chapa, aí ela vem, bate o papel e cai do outro lado. Aí ela pega outro papel
papel. Cara, se vocês veem funcionar assim, depois vocês podem buscar aí, Heidelberg tipográfica, vocês vão ver, é sensacional. Eu ficava assim, horas e horas olhando o funcionamento dela, todo o sequenciamento, toda a forma dela trabalhar totalmente orquestrado e pensar que aquilo ali, sabe, é muito antigo, legal demais. Cara, das poucas vezes que eu fui na gráfica do teu pai, eu acho que eu vi essa máquina lá. Não tem um estojinho com as letras e você vai... Tem, e infelizmente há um tempo atrás meu pai vendeu todos os tipos, que a gente chama os tipos, né? Então, por exemplo, tinha gente que queria fazer um cartãozinho de visita ou um convite de casamento e tinha um logotipo, então ele tinha que mandar fazer esse tipo. Então a pessoa pegava o desenho, a gente mandava para um lugar onde eles faziam no chumbo e aí mandava pra gente poder botar na máquina e aí sim ela poder sair algum tipo de desenho. Se tiver que fazer outra cor, aí você tem que pegar e lavar todos os rolos da máquina, botar outra cor para poder imprimir. É um processo artesanal bem bonito. É uma invenção legal. Eu acho essa máquina uma invenção super legal. Imagino que pra época ela foi super bacana. Chega no momento que ela fica gourmet, né? Então as pessoas não querem fazer convite de casamento numa impressora super potente, super moderna, e querem fazer antigo, querem fazer com aquele famoso relevo, né? E é essa máquina que consegue fazer o relevo porque ela é por impacto. Então é só não botar tinta que faz o relevo. Então funciona bem. Dessas outras invenções que mudaram muito o mundo, acho que as baterias também, né? E são super jovens, pelo que eu tô vendo, super novas, né? Essa invenção de 1779, mais ou menos. Foi inventada a pilha voltaica. Foi inventada por um cientista italiano, Alessandro Volta, que deu início a todas essas baterias que a gente tem hoje, provavelmente, né? Então acho que as baterias. Vocês lembram de mais alguma invenção que mudou muito o contexto do mundo? O avião. Eu acho que a gente não tem como imaginar o mundo atual sem o avião, né? Por mais que você tenha medo de voar, por mais que você nunca tenha viajado de avião, o avião faz parte da sua vida mais do que você imagina. Quem inventou o avião, Fred? Polêmica! Existe aí uma treta mundial, mas não tem pra ninguém não, é Santos Dumont, meu irmão, é Santos Dumont. Eu acho que sim, o avião com certeza é uma invenção daquelas. O telefone, bom, enfim, tem também uma treta, né, entre Graham Bell e Antônio, não sei eu falar o nome dele, Meucci, uma coisa assim. Uma questão que o Graham Bell apresentou, mas que esse cara já muito antes, o Graham Bell apresentou em 1876, mas que ele já em 1849 já tinha inventado, né. Porque na época as coisas não viralizavam, né, assim, existia uma dificuldade em viralizar, né. Um cara falava assim, caraca, olha o que eu inventei, aí aparecia, sei lá, anos depois um outro brother falando assim, não, mas eu já tinha inventado isso, né, e aí começa a treta, né. Aí, cara, quero falar um negócio pra vocês, pra todos os ouvintes, que é um negócio que eu tenho um orgulho absurdo, e agora, nesse momento, você entrar lá e ver o nosso post @depoisdeumas no Instagram, vocês vão ver uma foto minha que tem o seguinte, ó. Mais ou menos em 1969, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos criou uma rede para poder conter, para poder ter mais informações sobre os ataques dos russos. E que essa rede se chamava ARPANET. Do que nós estamos falando, Frederico? Da internet, né? E a pessoa que estava lá na hora da primeira conexão, que é o pai da internet, é um cara chamado Vinton Cerf. E eu tenho uma foto com ele e um livro autografado dele. Eu encontrei... Olha só, hein? Eu tenho, vai estar lá no Depois de Umas essa foto. Eu fui num evento em Brasília e esse cara foi fazer uma palestra. E sensacional a palestra, um senhor super gente boa, e ele estava vendendo o livro dele, Disrupting Unemployment, algo assim. Um livro bem bacana dele falando de... cara, isso foi em 2014, ele já falava muito da mudança drástica que vai ter entre ter um emprego e fazer alguma coisa, né? São coisas muito distintas. Cara, e sabe qual era o desafio desse cara hoje? Ou naquela época? O desafio dele era que a internet interplanetária. Ele mostrou os gráficos, ele mostrou o que ele estava trabalhando, era o projeto dele atual. E ele estava tendo um problema muito sério por causa que ele não conseguia alterar a velocidade da luz. Para ele fazer uma conexão do planeta Terra para Marte, ele tinha um timeout. Então a conexão e os protocolos existentes não tinha, o que ele desenvolveu lá atrás, nada
funcionava. Então ele estava tendo que encontrar uma solução completamente distinta para poder fazer essa interconexão entre planetas, estação espacial, Terra e várias outras coisas. Então eu tenho uma foto com esse cara e um livro autografado com ele, não é legal isso? Caraca, muito legal. Excelente, velho. Você falou que ele Agora- estava lá presente quando foi feita a primeira transmissão por internet, é isso? Ele tava lá na Mas hora. ele era o faxineiro e ele se valeu disso ou ele participou mesmo? Não vou perguntar, pra mim serve do jeito que tá. Já que você tocou na parte da internet, cara, eu vou falar de uma invenção que, assim, eu acho excelente, é até bizarro falar nisso depois de ter falado de tantas invenções bacanas, mas, cara, o meme, velho. É a melhor. Cara, tem que estar no topo das invenções, cara. É excelente, cara. Eu tenho que concordar com você. Como é que a gente ia se divertir? E outra, cara, a capacidade do brasileiro de criar memes, cara. É um negócio. Sim, é um negócio absurdo. Isso eu falo de cadeira. Eu recebo alguns memes daqui. Pô, é engraçado, eu dou risada, mas, cara, meme do Brasil não tem como, velho. Enquanto a gente tiver tirulipa, esse tipo de humor que a gente tem aqui pra inventar coisas quando tá com a cabeça vazia. E assim, quem nunca, você que tá aí ouvindo a gente agora e vocês dois que estão aqui, recebeu um meme desse e fala assim, meu, quem é que cria isso? De onde sai? Né? Como se reproduzem os memes? Quem fez isso aqui? Assim, tipo, nasceu onde? Porque pra mim, eu tenho a ideia que o meme é igual a piada. Tava conversando esses dias com o Bruno Mota. Ele tava comentando num podcast que ele tem. Ele é um cara, não sei se vocês sabem, ele tava no livro dos recordes, de que ficou 36 horas contando piada, sem repetir nenhuma. Então ele, há muito tempo atrás, ele foi no Faustão, naquele, como é que é o nome? Quem Chega Lá, um monte de coisa. Ele vai participar do nosso podcast, convidado de honra aí, vocês vão saber. E aí, nesse podcast, ele tava com uns caras que são Diogo Portugal, Marcelo Mansfield, e fez essa pergunta e ninguém sabe. Tava o Rafael Portugal, na verdade, também, convidado nesse dia, e ninguém sabe de onde vem a piada. De onde é que surge a piada? Aí eu pensava que o Ari Toledo, por exemplo, era um cara que escrevia piada. Não, é um cara que repete piada. De onde é que vem o meme? De onde é que vem as piadas, cara? Eu não sei. Você tem alguma teoria, Léo? Eu acho que elas vêm do dia a dia, cara. Alguém fala alguma coisa, você solta alguma coisa engraçada. Como é que os caras de stand-up, eles constroem stand-up, né? Eles vão começando a observar coisas cotidianas, extrapolam pro absurdo, e aí eles vão testando. Então alguém fala uma brincadeira, eles soltam uma piada. E aquilo dá certo, os caras anotam. É assim que eles vão construindo shows. Quantas vezes eu não vi esses caras, por exemplo, em bar, essas coisas, fazendo show, e às vezes a piada não funcionava e o cara cortava. Ou às vezes alguém soltava uma graça na plateia, ele respondia de bate-pronto, e aí ele anotava aquilo para aquilo virar uma piada do show. Então eu acho que as coisas acabam... Elas são engraçadas porque elas são coisas que a gente reconhece, que são possíveis de acontecer no dia a dia, mas que a gente dá uma extrapolada pro absurdo, e aí fica engraçado. O meme, cara, assim como a piada, né? É, de certa forma, uma invenção, assim, altruísta, né? Porque você não vai levar crédito por aquilo, né? Você botou, não vai ter sua assinatura, depois você não tem patente pra meme, pra piada. A não ser que você seja o meme. E tem alguns casos, né, cara? Tem um caso aí no Brasil que teve um senhor no interior de Goiás que descobriu que ele era o meme, né? E aí o cara que criava os memes teve que mudar a imagem e usar a própria imagem dele. Que massa. E eu vou procurar aqui depois quem foi que inventou o stand-up, onde é que começou e como é que é. Tem um livro, inclusive, Léo, do seu xará, Léo Lins, que fala como é que é feita a piada, como é que... E quem usou essas mesmas técnicas que ele leu em livros americanos e tudo, foi o Murilo Gun, que começou como cara da internet e tudo, passou pelo stand-up e agora tem uma escola de criatividade, mas ele aprendeu a fazer piada usando a técnica, essa que você falou mesmo, exatamente. O cara vai, pega uma visão do cotidiano, extrapola ali, que é algo que vai fazer você rir, porque né, faz alguma parte do seu cérebro pensar naquela imagem absurda. E uma coisa que eu li também, que falam sobre as piadas, como é que elas são inventadas, normalmente você ri da desgraça alheia, pensando que ele tá mal e você não.
situação e você ri. Então, às vezes fala algumas situações do cara que, né, caiu, do cara que foi chifrado, do cara não sei o que. Tem umas piadas assim e você ri da situação alheia. E o stand-up faz muito isso. Tem um outro Murilo, que é o Murilo Couto, que é um cara que eu vejo, que ele faz muita piada dele mesmo, da desgraça dele mesmo, sabe? E é engraçado pra quem ouve, né? É o bom e velho, no dos outros é refresco, né, cara? É isso mesmo. Entre outras invenções, cara, tem, ó, o palito de fósforo. O palito de fósforo é uma baita de uma invenção. O Baygon espiral. Olha isso, cara. Que coisa maravilhosa. Tirando que aquilo deve ter provocado câncer em um monte de gente, que só pelo cheiro você sabia que aquilo era do mal, velho. E na fábrica? Mas Aquilo não matava só mosquito, né? Matava a sua esperança de um futuro sadio, né? o mosquito não ia chegar em você. Mas você também tava perdendo alguns anos de vida ali, cara. Cara, ali é certeza. O cara tá nas últimas e o cara ele inventou alguma coisa assim, falou assim, eu não vou sozinho não, vou inventar um negócio aqui que é pra matar a metade. Que aquilo ali realmente, cara, é violento. Uma das coisas também que eu acho, e tá nessa linha das que dizem que foi inventada sem querer, né? Que pra mim, das coisas do mundo que fazem mal, é a melhor, que é a Coca-Cola. Cara, a Coca-Cola é uma senhora invenção. Não sei se vocês gostam ou vocês não gostam. Agora, o Léo nunca teve ressaca, que o Léo é O Léo tem o fígado de adamantium, né? Mas uma coquinha gelada de manhã, no outro dia, né? Brincou. Isso aí é bom, hein? Curiosidade. A Coca-Cola do Brasil é muito melhor que a Coca-Cola do Canadá. Se você gosta muito de Coca-Cola e você vier visitar o Canadá, peça uma Pepsi. Eu só tomei refrigerante de Ginger e o Canada Dry aí. Eu nunca tomei Coca aí no Canadá. O Canada Dry é o de Ginger, mas você tomou Root Beer também, né? Também, Uau. nossa, que você caiu. Você caiu, né? Você também caiu, né? Das invenções mais atuais, assim, cara, que a gente vê, você falou do meme, mas o meme, ele tá hoje, além de já ter o sticker, né, a figurinha, né, que já é o jeito que colocaram o meme no seu teclado ali, e você tem um montão de meme guardado, é o próprio WhatsApp, né, cara? Já existia esse conceito há muito tempo já. Por que vocês acham que o WhatsApp pegou do jeito que ele pegou, se a gente já tinha outras invenções anteriormente? Por exemplo, eu sei que os Estados Unidos não é muito de WhatsApp, né? Os caras são de iMessage, essas coisas assim. Mas enfim, o mundo inteiro é de WhatsApp pra caramba. Agora mesmo eu tava vendo, cara, minha esposa resolveu um problemaço pra mãe dela no Brasil pelo WhatsApp com uma pessoa e ao mesmo tempo a gente aqui no WhatsApp resolvendo outro problema. O que vocês acham, assim? Primeiro que eu acho que é uma invenção realmente que, cara, que resolve muita coisa. Estão pegando todos os meus dados? Estão pegando todos os meus dados. Estão invadindo a minha privacidade? Estão invadindo a minha privacidade. Mas é de graça, né? Entre aspas. Eu não tô pagando com dinheiro, tô pagando com isso. É bom ou não é, Léo, WhatsApp? É bom, cara. Eu acho assim, vamos dividir em duas partes. Você tem Antigamente você não encontrava a pessoa no momento que você precisava, né? Ou se você ligasse, você tinha que ligar na casa da pessoa. E aí, se não estivesse em casa, você não conseguia falar, tinha que esperar, tinha aquela coisa um pouco mais de uma paciência que a gente tinha pra falar com as pessoas. Depois que vem o celular, e aí depois que você começa a ter esses programas, esses softwares de mensageria instantânea como o WhatsApp, cara, a gente tem um lado de praticidade de vida que é fantástico, que eu acho sensacional de você conseguir, como você disse, em outro país resolver um problema, mas ao mesmo tempo você tem acho que você acaba criando uma dependência também, né? Você fica naquela de querer olhar toda hora para ver se não tem nenhuma mensagem, para ver se não acumulou mensagem. Então, eu acho que se você conseguir desligar desse lado meio ruim, cara, é uma baita de uma invenção, né? Você conseguir falar rápido, a hora que você precisa com alguém, já resolve o negócio rápido, isso dinamiza demais as relações. O Canadá também não é muito de WhatsApp. Aqui as pessoas usam... Algumas usam, as outras pessoas usam mais, tipo, Messenger do Facebook. Tinha um pessoal que usava muito Hangouts, né, do Google, mas, assim... Agora a gente vê que o pessoal pegou um pouco mais, mas não do jeito do Brasil, né? Nenhuma empresa vai colocar contate a gente e botar um número de WhatsApp, entendeu? Não? Não, aqui não. Caraca, não, tá louco. Na Costa Rica, se você não tiver isso, você tá fora do mercado. O Brasil, né, cara? Brasil, bicho, toda vez que eu vou ao Brasil, e agora me veio à mente, assim, aqueles anúncios na traseira de um ônibus, assim, de concessionária de carro, aí tinha vários números de WhatsApp, então, assim, vendas, aí tinha um WhatsApp, aí
peças e serviços, tinha outro WhatsApp. Eu, caraca, os caras são assim, é tudo dividido, é tudo organizadinho, né, cara? Exato. E é mesmo, cara. Eu fui numa concessionária esses dias e era assim, cara. A área de vendas novas era um WhatsApp, a área de peças era outro, a área de não sei o que era outro. Os caras tinham assim 5 WhatsApps diferentes para fazer o atendimento. Sim, cara, tem muito, cara, muito. E assim, em cima da invenção do WhatsApp agora, tem os robôs de WhatsApp, né? Então, uma mega invenção também, que, ó, pra você ter uma ideia. Pra você ter uma ideia, Fred, minha operadora de telefone celular na Costa Rica não tem telefone pra você ligar. Não existe. Você não consegue. Não tem, você não tem. É no WhatsApp. Não tem. Caraca. Não tem. A central de atendimento é um número de WhatsApp. Não existe telefone para eu ligar para Movistar, que é da Telefônica. Não é uma é uma Telefônica, é a Vivo. Tanto é que a gente faz home, né, no Brasil com a Vivo. E é o WhatsApp. Não tem um telefone para você ligar. Então é assim, eu escrevo, eu também não posso mandar áudio. Eles não podem ouvir áudio. Eu escrevo, um robozinho me atende. Vai que você manda o gemidão, né? Pois é, né? Eu mando lá, olá. E aí me manda de volta o robô. Tal, não sei o que, um monte de coisa escrita. Aí fala assim, 1 pra tal coisa, 2 pra tal coisa, 3 pra tal coisa, ou 5 pra falar com alguém. Aí você aperta o 5, aí aparece daqui a pouco uma pessoa, fala contigo e ele tem umas regrinhas e tal, mas é por aí. Então primeiro, cara, WhatsApp, mas aí, no Canadá eles devem usar BlackBerry Messenger, né? Porque pra honrar aí a casa. Não, e outra coisa, o BlackBerry, assim, morreu, né? Mesmo no governo, tá? Quem tem e que dá algum problema já está sendo phased out, né? Mas a aplicação BlackBerry Messenger continua viva, respirando e saudável, cara. Olha aí. Cara, uma baita invenção o WhatsApp, dessas mais atuais. Vou brincando. A gente tava falando de invenção que foi sem querer, mas uma das mais legais e talvez uma das mais importantes da história foi feita pelo Alexander Fleming. O Alexander Fleming, né? Eu lembrei agora, eu tive lá na Catedral de Londres, ele tá enterrado lá embaixo, e ele foi um cara que ele tava tentando descobrir como matar bactérias em feridas, e ele deixou lá uma cultura de bactérias, esqueceu em cima da mesa, um fungo tomou conta, e ele reparou que o fungo matou as bactérias, e aí ele descobriu que dentro do fungo tinha uma substância que matava bactérias, que era a penicilina. E aí o cara inventou antibiótico, cara. E se não fosse antibiótico, a gente tava ferrado. A população tinha 1/10 hoje. E mesmo com toda a evolução dos antibióticos, hoje em dia ainda se usa penicilina. Exato. Cara, o picolé também foi inventado por acaso, né? Acho que foi no começo do século passado. Também foi inventado por acaso. O sorvete é uma invenção antiquíssima, né? Ela foi inventada na China, há muitos mil anos atrás, mas o picolé também no começo do século passado que ele apareceu. Eu queria saber como é que o cara tinha um sorvete se não tinha geladeira. Cara, eles traziam gelo na montanha. Tem um fato muito curioso. Durante as cruzadas, quando o Saladino encontrou o Ricardo Coração, aliás, eles nunca se encontraram, né? Na verdade, estavam no mesmo campo de batalha e o Saladino mandou pra eles sorvete. E a gente tá falando do Oriente Médio, tá? Cara. O que eles faziam? Tinha um lugar lá, um monte que existe, né? Que tem neve. Ele mandava trazer a neve desse monte, batia a fruta junto e fazia o sorvete. E o Ricardo Coração de Leão adorava sorvete. Então o Saladino, mesmo eles sendo oponentes, indo em campo de batalha, o Saladino mandava sorvete sempre pro Ricardo Coração de Leão e vinha do gelo. Olha aí, cara, que doideira. Cara, que doideira. E aí, falou de picolé, falou de sorvete, vem a criatividade do brasileiro que inventou o din-din, né? Din-din ou geladinho, depende de onde você vem no Brasil. Cara, você não acha em nenhum outro lugar do mundo, cara. Como é que chama aí em São Paulo, Léo? Depende, cara. Em São Paulo, o pessoal normalmente fala sacolé. Em Santos, por exemplo, chup-chup. Em Minas também. Chup-chup. Então você tem, dependendo do lugar onde você tá, você tem um nome diferente. Mas eu acho que eu cresci em Santos, né? Então eu sempre ouvi chup-chup. Mas quando eu cheguei em São Paulo, todo mundo falava sacolé. Eu tinha uma conta aberta na casa da senhora que vendia chup-chup, din-din, lá na minha rua. Eu e meu amigo Lincoln, um abração aí, Lincoln. A gente tinha uma conta lá, cara, e era engraçado porque ela errava as contas tudo e dava sempre menos do que a gente imaginava. Então, cara, a gente inflamava a garganta e gastava 2 cruzeiros. Em Brasília é din-din e em Natal é geladinho.
Voltando então pro segundo bloco aqui do Depois de Umas, eu já troquei minha cerveja aqui, eu só tava com uma long neck daquela, agora eu tô com uma ale de maracujá, aqui da cervejaria Papagaio Brewing, aqui da Costa Rica. Faz parte de um kit aí de umas 20 e tantas cervejas que eu comprei um tempo atrás, e aí hoje tá sortido aqui. Vocês continuam na mesma aí, Léo? Tô na mesma aqui, abri uma garrafa de 600 do original, então ainda estou nela. Tá no finalzinho, mas estou nela ainda. Beleza, Fredão? Continuo na Old Speckled Hen e queria dar só um contextozinho histórico. Foi uma cerveja que foi feita pela primeira vez para comemorar os 50 anos da montadora inglesa MG, né? Não é uma montadora tão famosa no resto do mundo, mas quem já foi à Inglaterra e quem gosta de carro sabe o que é a MG. Aqui na Costa Rica tem muito Morris. Tem uma amiga nossa que tem, eu nem conhecia realmente. Ela tem um Morris, um SUV pequenininho. Aqui tem não tem tanto, mas no Brasil você vê nenhum, mas aqui você ainda vê alguns na rua. Legal, legal. O Léo queria fazer uma correção do bloco anterior, Léo? Ah, é verdade. A gente tá falando da LSD, eu falei do Timothy Leary. Na verdade, o Timothy Leary ele foi um cara que ele fez muitos estudos com a LSD, né? Mas quem descobriu mesmo foi o Albert Hofmann. Ele tava querendo entender o que era esse ácido lisérgico, que era uma substância que ele pegou num fungo que crescia no centeio. E aí ele começou a estudar. Então, na verdade, quem descobriu o LSD, o ácido lisérgico, foi o Albert Hofmann. Vou falar de uma invenção aqui que ninguém falou até agora, cara, e que é uma invenção sensacional, uma invenção muito legal, muito revolucionária, que mudou o mundo, que é o Tamagotchi. O Tamagotchi é bom demais. Eu matava os Tamagotchi de todas as minhas amigas, cara. Eu falei do jeito que eu falava quando ele surgiu, que eu falava Tamagotchi. Mas é Tamagotchi. Que invenção maravilhosa, né? Não, fala a verdade. Dá uma pausa aí pra quem tem menos de 40 aí, pra buscar realmente o que é Tamagotchi. Tem que googar o Tamagotchi. Tamagotchi tinha que dar comidinha pra ele, pra quem quiser olhar lá e não lembra o que é. Um aparelhinho com uma telinha monocromática e 3 botõezinhos que você fazia algumas ações. Tinha que dar comida pra ele, você tinha que brincar com ele pedia a sua atenção. É o smartphone, né? Quem não viu ainda aquela série da Netflix, e desculpa o meu francês, o Social Dilemma, assista, porque é tipo assim, o que você fazia com o Tamagotchi na época é mais ou menos o que você faz com o seu celular hoje. Cuidar, né? Você tem que ir lá, a cada tempo ele te dá uma notificação e você vai lá e cuida. A diferença é que com o seu celular você está se relacionando com outras pessoas. Com o Tamagotchi era você só com ele mesmo. Mas ainda hoje é isso. As notificações do celular, para quem tem, continuam sendo a notificação do Tamagotchi, né? Ele apitava, você tinha que ir lá e dar comidinha para ele. Então você vai lá e dá comidinha pro Instagram, você dá comidinha pro Facebook, dá comidinha pro WhatsApp. Basicamente é isso. Vocês viram esse documentário já? Eu vi, bem bacana. Achei bem legal. Eu tenho que ver. Vale muito a pena ver, a gente vai fazer um episódio sobre ele. Farofa eu sei que já viu, né, e eu vi também, vou assistir de novo. É bom assistir várias vezes, ele é muito legal. Mas o Tamagotchi é uma invenção. Então foi uma indireta pro Fred, é isso? Dever de casa. O empata, é. Cara, invenção também que vocês não lembraram aqui, e eu também não lembrei, obviamente que eu tô com a tela aqui, acabei de achar uma invenção de 2016, uma invenção que deu o que falar, que foi o Galaxy Note 7. Vocês lembram qual era esse? Era o que explodia? Não foi esse Exato, que explodia? Exato. Foi a dinamite que foi inventada sem querer ou foi a própria pólvora? A pólvora foi inventada... Tem uma briga, né? Entre os mongóis e os chineses pra dizer quem foi que inventou, mas foi mais ou menos querendo. Agora, a dinamite foi sem querer. O Nobel que inventou a dinamite. Ele tava trabalhando com a nitroglicerina, só que a nitroglicerina ela é muito instável. E aí um dia ele deixou a nitroglicerina cair na serragem e ele descobriu que substâncias orgânicas ali, né, no caso a serragem, né, ela neutralizava a nitroglicerina e tornava ela mais fácil de ser manipulada. E aí ele inventou a TNT. E aí a gente tem dinamite, explosões e festa pra todo lado. É porque assim, você inventar um Viagra sem querer, ok. Agora você inventar dinamite sem querer é um tanto quanto perigoso. Quantos não explodiram até? Talvez ele tenha sido o único que sobreviveu, por isso que ele falou que ele inventou. Inventar a dinamite sem querer e não morrer no processo. Cara, esse cara, ele é um herói, velho. A gente não falou do rádio, também baita de uma invenção, Grande né, cara? invenção. O cinema, pelos irmãos Lumière. Que Deus o tenha, né? Cineminha. O drive-in ainda tá funcionando. O drive-in é invenção antiga. Eu não lembro que ano que foi, cara, mas eu acho que foi em 2010, talvez. Um grande canal desses de televisão, tipo a BBC, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente qual foi, mas eles fizeram um programa com as 100 maiores invenções da humanidade.
Foi assim, um programa de horas, assim, coisa do dia inteiro. Então eles começaram a passar por todas as invenções, e quando chegou nas top 10, tava ali o rádio, a TV, a bússola. E aí quando chegou na primeira, eu achei que eles foram geniais. Sabe qual foi para eles, né, nessa lista de 100, qual foi a maior invenção? O smartphone. Oh. Porque das que estavam em top 10, tirando eles, tirando o smartphone, tinham mais 9. Das 9 que estavam lá, 7 estão dentro do smartphone hoje. Caraca, que massa. Então cara. eles falaram do GPS, o rádio, a televisão. Olha quanta coisa tá dentro do O telefone. Hoje a gente não se dá conta. O telefone. Olha quantas super invenções que tem. Fotografia, telefone, rádio, televisão, tudo hoje tá dentro do celular. Eu achei muito legal os caras terem essa sacada. Falar, meu, é a maior invenção, porque ela junta das outras 9 maiores, ela junta 7 dentro dela. Eu recebi um tempo atrás uma foto que era justamente isso, uma mesa com uma máquina de escrever, uma máquina fotográfica, um telefone, um monte de coisa. E aí, do outro lado da foto, era um smartphone, fazendo essa analogia, que tudo aquilo estava dentro do smartphone, né? O smartphone resolveu todas aquelas outras invenções, né? Vocês já viram coisas que inventaram, ou você já teve que inventar alguma coisa para resolver um problema que vocês tinham, porque não tinha outra coisa à mão para fazer? Vocês já passaram por isso? Léo, você já passou por uma situação onde, cara, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que inventar um jeito de resolver esse problema que eu tô aqui. Você já passou por isso? Cara, eu acho que na época que eu trabalhei com produção de show, que eu viajava, eu devo ter feito muito isso. Porque você chegava num lugar de show, você tinha que fazer o negócio funcionar, e tinha uma lâmpada queimada no palco, você tinha que inventar alguma coisa para resolver aquilo. Aí você usava cone de papel alumínio, usava folha de papel em branco para rebater luz. Eu devo ter inventado ali um monte de coisa naquela época para resolver problema, viu? Fred, você não lembrou de nada dessa época do Léo aí, não? Que alguém inventou? Eu lembrei. Eu também. Camisinha é uma péssima invenção, fala a verdade. É uma péssima invenção? É. Até que você pega a AIDS, né? Porra! O cara nem começou no negócio mais leve, tipo uma hepatite, uma sífilis, uma gonorreia. Não, até que já você foi morre, pra desgraça. Direto. Não, então, e uma ótima invenção são os remédios, né? Hoje em dia, que eu saiba, existem, fantástico. Melhorou muito, né? São fantásticos hoje em dia. E isso é um negócio muito legal, porque o governo brasileiro, o Brasil, ele é responsável por ter quebrado a patente internacional e das pessoas terem acesso ao medicamento gratuito para controle, né, da doença e conseguir ter levar uma vida normal. Acho muito legal isso, né? E a gente vê, assim, como essa evolução foi absurda. O grande exemplo é o Magic Johnson, né? Que, assim, ele contraiu o vírus mais ou menos naquela época em que a sobrevida era muito pequena. E ainda assim, claro, ele tinha muita grana, né? Era um cara que tinha uma saúde muito boa, e ele tá aí até hoje. E ele conseguiu meio que dar uma zerada, né, cara? Ele conseguiu chegar num nível de infecção no sangue que tá tão baixo que ele não transmite mais. Ô, louco. Pois legal, né? Sabia não, legal demais, caraca. E a gente teve um caso aqui no Brasil agora que saiu um estudo de uma primeira pessoa completamente negativada. Isso. Olha. Cara, a gente podia ficar falando aqui horas, a gente tá já chegando no nosso horário, mas tem uma coisa que é, quais são invenções, o que vocês gostariam que existisse? Se vocês pensaram aí ou não pensaram, não tem problema, vamos ver se vocês pensaram ou não. Eu pensei numa coisa aqui, que você gostaria que existisse, mas que hoje não existe, que ainda é ficção. Né? Ainda é coisa que a gente ou já viu em algum filme, ou não viu em lugar nenhum, mas é muito maluco, mas você queria que existisse. Você queria, por exemplo, pegar uma garrafa de cerveja na prateleira, abrir e ela gelar na mesma hora, e você, mas que isso seja viável, assim, que todas as cervejas sejam assim. Tô falando uma aqui à toa por causa do alcoolismo mesmo. Pega lá a cerveja e foi que eu lembrei, tô olhando pra ela aqui e tal. Mas tem uma coisa, cara, que eu gostaria muito. Eu gosto muito de aprender. Eu adoro aprender. Eu só não gosto do processo de aprendizado. Então é meio complicado, é meio ruim, né, de aprender. Tipo assim, o Léo, quando era pequeno, ia ler a Barça. Enquanto a gente tava comendo areia, brincando de lutinha, né, e fazendo essas coisas, ele tava lendo a Barça, né? A gente tava tocando Fire on the Sky e o cara tava com Chopin, Bach. Então, assim, faz o menor sentido. Essa música aí, pra vocês que estão ouvindo a gente, e Léo também, que não sabe, foi uma música que o Fred fez numa banda que a gente teve, que chamava Galo Roger. Essa banda teve uma trajetória
imensa, uma Meteórica. banda meteórica de uma apresentação de 5 minutos. Essa foi uma invenção, hein, Fred? A música permaneceu. Fire on the Sky a gente tocou algumas outras vezes. A apresentação ao vivo foi só aquela mesmo. You will see the sky, remember I told you, I will let you die because I hate you. Dark is the night, in the night the fire burns. It's too late to fight, no more time, no more returns. Fire on the sky, but I don't know why. Fire on the sky, I will let you die. Toma! Ah, garoto! Isso podia ser um death metal, assim, sinistro, né? Isso é. Então... Só que tá... Beautiful lyrics. Incógnito. Léo, me dá os contatos aí, eu vou patentear essa parada. Ai, que beleza. É uma invenção. Fire on the Sky, a música cujo baterista, o irmão do Fred, o Alexandre, na apresentação que a gente tava lá, todo mundo tocando, com os instrumentos mais desafinados do mundo. O Alexandre fazendo o prato de condução da bateria como um prato de ataque. Era sensacional. Todos músicos muito bem... Preeminente. Saindo do conservatório. Isso aí. Horrível. A invenção que eu queria, então, neste caso, era uma invenção que eu pudesse fazer um download para minha cabeça. Eu gostaria... Isso é sensacional isso. Eu queria fazer um download. Obviamente que, por mais maluco que seja, melhor aqui pro podcast. Então eu queria, cara, uma invenção que eu pudesse fazer um download de alguma coisa. Por exemplo, hoje de manhã eu tive aula de francês com o professor que o Fred me indicou e tal. Esse processo é muito chato, esse processo de aprendizagem. Eu sei que existem outras invenções melhores do que você aprender diversos idiomas, que seria todo mundo falar e do outro lado alguém ouvir e te entender. Eu sei que muita gente pode estar pensando isso. Mas, para aprender um idioma, por exemplo, eu podia fazer um download desse idioma e a partir daí, pronto, agora eu sei. Tá no meu cérebro é uma máquina ilimitada, supostamente. Tá, estaria aí. Quero saber tudo que o Léo Lousada sabe. Compro um HD de 5 TB, coloco tudo em TXT, faço o download para minha cabeça, chupa Léo. Entendeu? Então, assim, nunca mais serei humilhado. Você falou de aprender idiomas e de uma língua em que você fale e todo mundo entenda do outro lado, foi inventada, né? O Esperanto, mas nunca decolou, né? Estamos esperando. Verdade, estamos esperando ansiosamente. O que vocês gostariam, cara, que existisse? Léo, tem alguma coisa assim que você gostaria muito que existisse, que não existe, que é muito ficção? Isso que você falou é uma coisa que eu sempre pensei, de ter tipo um lance meio cyberpunk, de ter um chip que você consiga plugar e fazer download, por exemplo, de uma língua e aprender uma língua em... Tipo o lance do Matrix, né? Que o cara pluga o Neo lá e o cara aprende Kung Fu, aprende tudo. Isso ia ser fantástico. Uma outra coisa que eu também queria é que alguém inventasse alguma coisa que não fizesse a gente dormir e a gente não precisasse dormir. Eu odeio dormir, cara. Eu acho que dormir é uma puta de uma perda de tempo. É lógico cara, que também. Biologicamente a gente precisa... né, por causa de toda uma questão de descanso e tudo, mas eu queria muito que a gente velho, não precisasse. Né, mas, cara, se não precisasse, cara, são 8 horas que você joga no lixo todo dia, cara. 1/4 da sua vida, aliás, Nossa. 1/3 da sua vida você passa dormindo. Eu só consigo jogar 6. Eu acho assim, eu também, cara, tem essa questão. Eu pensei uma coisa que você gostaria e você também pensou uma coisa que eu gostaria. Eu até que gosto, e aí, de novo, né, eu gosto de aprender, mas não gosto do processo. Eu gosto de dormir, mas eu não gosto de ir dormir. Eu me sinto loser indo dormir. Eu falo assim, o que eu tô indo fazer? Morrer um pouco. Eu vou morrer ali 8 horas, depois eu volto. Então assim... eu não vejo nenhum sentido. O cara podia ter parado para pensar um pouco menos na câmara de bronzeamento artificial e pensar no mesmo caixão igual aquele que ele criou, que fosse um negócio que através da luz ele fazia, né, as células se recuperarem em 30 minutos. Então você entrava ali naquele sarcófago e aí você em 30 minutos estava zero. Cara, pensa. Que coisa... Desculpa, Léo, mas é melhor que a cura da calvície. Eu trocaria a cura da calvície por isso fácil. Cabelo é só pra dar trabalho, bicho. Isso aí você tem que cortar e tudo. E o meu ainda é branco, né, cara? Enfim. Ai, mas, já cara, tô bêbado. Uma invenção que eu gostaria que existisse, apesar de ser apaixonado por avião, e eu acho que talvez essa invenção pudesse, de repente, eliminar muita coisa que o avião faz, é o teletransporte, cara. Se a gente pudesse... Outra coisa fantástica, hein? Se a gente pudesse teletransportar, seria uma coisa assim... acho que para a humanidade, não só olhando, por exemplo, essa questão
talvez egoísta que eu esteja pensando agora, de tipo, eu queria me teletransportar e, sei lá, fazer uma visita para os meus pais ou para algum amigo, né? Não importa o país, não importa em que parte do mundo, mas eu acho que a humanidade inteira ia se beneficiar um absurdo do teletransporte, cara. Ia ser um negócio absurdo. A gente normalmente pensa em, por exemplo, eu tô aqui, eu quero visitar alguém em outro país, eu me teletransporto. Ou eu não quero pegar transfer para o trabalho, eu me teletransporto. Mas, cara, imagina, por exemplo, para doação de órgãos. Você tem um banco mundial de doação de órgãos e tem uma pessoa que acabou de morrer na Tailândia e você teleporta o órgão do cara automaticamente pro Brasil para fazer um transplante. E o cirurgião de uma outra parte do mundo, que é o especialista nisso, que vai poder ir lá e fazer essa cirurgia, que vai estar lá em, sei lá, 1 minuto, né? Ia ser fantástico. Eu tenho uma outra pauta aqui pra vocês, vamos ver se vocês têm aí de cabeça agora que eu acabei de lembrar. Se não tiver, não tem problema. Invenções, coisas que você vê hoje, que você achou, cara, nunca imaginei que isso fosse existir. Ainda se surpreenda. Cada vez mais difícil, né? A gente usa as coisas, a gente não fica perguntando. Por exemplo, o micro-ondas, eu sempre penso nisso. Eu explicava para algumas pessoas assim, cara, o micro-ondas, você pega o prato, bota dentro de uma caixa de ferro, aperta um botão, ele gira, faz um barulho e você tira, tá quente. E você acredita, né? Por quê? Porque tá quente. Então, basicamente é isso. Você não fica se perguntando, mas como é que é? O que que faz? A maioria das pessoas simplesmente bota o prato lá dentro, aperta 2 botões. A maioria das invenções a gente vai usando, né? Sem meio que se perguntar como, não quero nem saber como é que funciona. Eu, por exemplo, eu não sei como é que funciona literalmente um avião, por exemplo, que é algo que super, mega complexo, mas eu vou e me disseram que é seguro e eu acredito. Algumas coisas que você achava que não ia existir. Eu tenho uma, que é a impressora 3D. Se alguém me dissesse isso quando eu era pequeno, ou quando eu era adolescente, sei lá, 12, 13, 15 anos de idade, nunca ia acreditar numa coisa dessa, porque hoje faz absolutamente tudo com uma impressora 3D, tudo. Então é impressionante como se consegue fazer coisas hoje com um invento como esse. E eu fico admirado realmente, os engenheiros são, se você for olhar as invenções aqui, né, se devem a engenheiros, ou engenheiro na parte elétrica, eletrônica, o que for. Mas pra mim a impressora 3D é um negócio que eu fico assustado até hoje, acho um negócio assim absurdo. Léo, tem alguma que você olha e fica até hoje embasbacado de uma invenção assim que você fala, como é que isso existe? Eu acho que esse lance de realidade virtual e de realidade aumentada, isso é muito legal. Eu participei de um evento que tinha uma realidade virtual de Machu Picchu. Cara, Nossa. É impressionante, cara. O óculos... Eram óculos aqueles completos, que tem som, tem a imagem perfeita. Cara, que coisa fantástica. Você se sente no lugar, você tá no lugar. E melhor, você olha às vezes para um lugar, tem um ponto ali, você usa um controle ali, você clica naquele ponto, vem informação do que é o lugar, não sei o quê. Então assim, é um negócio que é muito louco, porque engana o teu cérebro de um jeito que você realmente acredita que tá lá. E é um negócio que a gente só viu em filme, né? E nunca imaginou que ia chegar numa perfeição tão grande como essa. A realidade aumentada também é muito bacana, né? Você tá vendo ali, de repente, a sua sala, e você coloca um tubarão ali dentro da sala pra ver qual que é o tamanho de um tubarão perto de você, cara. Isso é muito bacana. Eu e o Fred, a gente tem um grande amigo em comum, o Roosevelt, que é especialista, é um dos maiores especialistas do Brasil, talvez da América Latina, em realidade virtual. E ele faz um mix de hipnose, realidade virtual. E, cara, ele tem projetos incríveis com o Pyong Lee, com vários outros hipnólogos e hipnoterapeutas, né? Seja lá como você queira chamar. Tratamento de fobias e várias outras coisas através dessa realidade virtual. Então, é pioneiro no Brasil, o cara que mais sabe, eu acho, desse tipo de tratamento utilizando essa tecnologia e com os óculos. Porque, para quem tá ouvindo a gente, pode pensar que a gente tá falando daquele óculos que você põe um celular dentro e que você... E ali, não, a gente tá falando de coisa muito além, né? Algo muito além daquilo. É caríssimo o equipamento, os softwares e tudo mais. E realmente, é algo que eu também fico assim, olhando sem entender como é que aquilo realmente existe, porque é demais, né?
Fred, alguma coisa que você vê assim, que você olha hoje em dia e fala assim, cara, como é que isso existe? Eu não faço ideia, eu só uso, mas isso é uma baita invenção? Ou que você já descobriu como é que funciona, mas que, cara, até hoje te impressiona como é que funciona? A invenção que o Fred vai falar é o Canadá, certeza. Que eu uso todo dia que funciona, né? Boa. Na verdade, é algo que eu nunca usei, já existiu, infelizmente não existe mais, assim, existe pra gente olhar, mas não tá mais em uso, e que passa por algumas das invenções que eu citei aqui. É o voo supersônico de passageiros, o voo comercial supersônico. Então, assim, você imaginar que uma tecnologia que reduziu absurdamente o tempo de deslocamento, né, que a aviação já tinha reduzido, uma invenção que pegou uma tecnologia que era usada no meio militar e colocou isso para que pessoas se deslocassem dessa forma. Nunca vi um Concorde de perto ainda, tenho isso na minha listinha. Obviamente nunca voei num Concorde, mas cada vez que eu leio sobre o Concorde, que eu vejo uma foto e tudo, até hoje é uma coisa que me deixa assim embasbacado. É uma invenção maravilhosa. Tô vendo uma foto aqui de uma invenção que eu não sei se existe ou se não existe, mas eu gostaria também. É bem mais simples do que o download de conhecimento, do que não dormir, do que o voo supersônico, que é um bastão de manteiga. Sabe aquela cola bastão? Só que de manteiga. Mas acho que existe isso aí, né? Exatamente, acabei de ver aqui, chama Butter Boa. Stick Type. Eu não sei se é vendido em algum lugar, não sei se já existiu ou não. E, enfim, é uma invenção que eu acho das melhores. E o nome é ótimo, né? Butter Stick. Sabe uma coisa, assim, uma invenção que eu acho também super legal e que não deu certo por vários outros fatores políticos e, enfim, o que seja, o motor a álcool, cara. Até hoje é uma coisa que eu acho muito legal. Já acho que não vai pegar não, né? Não pega mais, porque agora tá indo pra motor elétrico, né, cara? Principalmente então... se for de manhã, né? Aí que não pega mesmo. E se for um carburador eletrônico, né? Aí não dá. Deixa esse pra lá, deixa isso quieto, rapaz. Não mexe com isso, não. Não, aí nós vamos falar de muita coisa. Aí nós vamos falar de coisas tipo videolaser. Eu achava o videolaser charmoso. Bem mais legal que um DVD, eu acho. Muito mais charmoso. Tenho até hoje, cara. E funciona. O próprio CD. O CD é uma invenção muito bacana. Resolveu muita coisa, né? Quem já teve um disco arranhado, queria ouvir uma música e a agulha deu problema, agradece aí a chegada do CD. O MP3 foi uma revolução na música, né? Ah, sim. O MP3 foi uma revolução na música total. E aí tem um negócio interessante sobre MP3, né? E como é que a música foi evoluindo. Que aí a Apple lançou o iPod. E aí você comprava as músicas no iTunes e isso foi uma mega revolução, mas os caras não pensaram que ninguém queria mais comprar, né? Queria usar. Queria a economia do acesso. Eu quero ter acesso, mas eu não quero ter a posse. Eu não quero possuir, não quero comprar aquilo ali, eu quero só usar. E aí perdeu muito espaço para todos os mecanismos de música como serviço. E demorou muito para se recuperar, né? Mas tudo, acho, graças à compactação MP3. Não tinha como você botar um Wave pra pessoa escutar pelo tamanho, né? Quero aproveitar nosso momento aqui de falar de invenções e eu quero fazer uma menção honrosa. Vá. Eu estou nesse momento num local próximo do mato, cheio de mosquito, porque eu tô numa área externa da casa onde eu tô. E eu tô na minha mão agora com eu acabei de descobrir uma das melhores invenções da humanidade, que é a raquete elétrica. É boa eu já demais deixei mesmo. pelo menos uns 50 cadáveres aqui na varanda de mosquitos que eu matei. E outra, não vai diminuir anos da sua vida como o Baygon de espiral. Aquela hora que aquele mosquito vagabundo, safado, só tem um que entrou, e você pega a raquete, velho. Quando você consegue pegar ele, você segura o botão e deixa fazer tac, 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 até... É a cadeira elétrica dos mosquitos. Eu faço isso com mosca no verão. Realmente, Léo, uma menção... Achei que você ia falar de uma invenção que nós não falamos aqui e a gente não pode de jeito nenhum não falar, que é o ar-condicionado, velho. Eu agradeço ele várias vezes. O ar-condicionado é uma das maiores invenções do universo, do planeta, quiçá de tudo que existe em todas as galáxias, cara. É fantástico. O ar-condicionado
é muito bom. Eu também já agradeci demais ao inventor do ar-condicionado. Finalizando mais um episódio do Depois de Umas. Caraca, hoje eu podia ficar aqui horas e horas. Eu já tomei a segunda cerveja faz tempo. Poderia já estar tomando a quinta cerveja. Foi muito bom. Vamos para nossas considerações finais, o Depois de Umas. Eu vou começar, para dar tempo de vocês pensarem aí melhor nas considerações finais de vocês. Depois de Umas, as invenções que a gente viu aqui hoje, desde o início da humanidade até o mais recente, até o futuro, né? Pode ter coisas que vão acontecer aqui. Só para fazer você, de novo, se desligar um pouco dessa aceleração do mundo aí, dar umas risadas aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. Depois de Umas, várias coisas que nós relembramos que existem, que a gente usa e que às vezes não se dá conta, pra gente dar um pouco de valor em tudo que a gente tem na mão e como é fácil a vida de muita gente. E eu acho que se você tem acesso a um smartphone, se você tem acesso a uma internet e tá escutando a gente, é porque você é um privilegiado que tem acesso a muitas invenções do mundo hoje em dia e pode desfrutar delas, coisa que muita gente nesse mundo não tem. Então, pra gente poder parar um pouquinho pra pensar nisso, como eu já falei, né? A gente fala de coisas engraçadas, às vezes importantes. Isso é uma coisa importante pra você parar aí e pensar. Léo Lousada, depois de Umas... Depois de Umas, a gente, se não tivesse inventado álcool, teria que inventar ele de qualquer jeito. Que sem ele, o que seriam das nossas histórias nas mesas de bar? É isso mesmo. Ô, Fredão, depois de Umas... Depois de Umas, a gente só tem que apreciar e até agradecer certas invenções, né? Porque se nós estamos aqui que eu digo nesse ambiente virtual, né? Aqui eu no Canadá, Léo no Brasil e o Alan na Costa Rica, mas ainda assim a gente está tomando uma cerveja juntos, botando esse bate-papo da gente para outras pessoas ouvirem. Se a gente está criando isso e passando por isso, é porque existem várias invenções se conectando para que isso aconteça, né? Então a gente tem sempre que admirar a criatividade, a capacidade de inventar do ser humano, e isso é muito legal. Isso mostra que, assim, a gente tem salvação. Apesar de muita coisa mostrar que não, mas a gente tem salvação. Maravilha. A gente está encerrando um episódio. Se tem alguma invenção que a gente não falou aqui, se você quer dar a sua opinião sobre que invenção você gostaria que existisse, o que você acha que é a pior invenção do mundo, a melhor invenção do mundo, manda um WhatsApp pra gente. A gente tá no telefone do Brasil, 5561 99883 1316. 619 9883 1316. Pode também mandar uma DM pra gente lá no @depoisdeumas no Instagram. Segue a gente nas redes sociais como YouTube, também nos mecanismos como Spotify, iTunes. Dá a sua avaliação pra gente continuar fazendo esse conteúdo aqui do Depois de Umas pra vocês. Obrigado por mais uma semana. Obrigado, meus queridos Fred, Léo Lousada. Farofa, esteja onde estiver. Um beijo pra você. Galera, fiquem com Deus. Um grande abraço. Se for dirigir, não beba, mas se for beber, me chama. Um abraço pra vocês. Até semana que vem. Valeu. Valeu, galera. Aquele abraço.